Graça e paz, aqui é o professor Dr. Roberto dos Santos. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você hoje a obra do grande teólogo do século XX, Dr. Karl Barth, Carta aos Romanos. Carta aos Romanos. O teólogo católico Karl Adam afirmou que a publicação do livro foi como uma bomba lançada no playground dos teólogos. Então veja que trata-se de uma das maiores obras de teologia do século XX. Para entender a teologia do Dr. Karl Barth, é necessário, primeiramente, estudar o século XIX. Ler também as obras do grande teólogo, filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Até mesmo ler um pouco de filosofia existencialista de Martin Heidegger. Porque a teologia do Dr. Karl Barth, ela é considerada uma teologia neo-ortodoxa, mas ela começa transitando no cenário do século XX como teologia dialética. Então, a leitura da carta de Paulo aos Romanos é uma leitura filosófica, portanto, é interessante conhecer profundamente a filosofia, principalmente estudar, entender o século XIX, porque se não entender a teologia liberal, não vai conseguir ler, entender o pensamento do Dr. Karl Barth, ok? Aqui da carta aos Romanos. Por isso eu quero compartilhar com você o método teológico do Dr. Karl Barth. O método teológico de Barth tinha um polo negativo e outro positivo. No aspecto negativo, ele rejeitava qualquer forma de teologia natural, ou seja, ele criticava veementemente o método chamado analogia entes, ou seja, analogia do ser. Porque a analogia do ser é um problema protestante, não é um problema católico romano, mas é um problema teológico protestante. E o Dr. Karl Barth rompe com a analogia entes, analogia do ser, porque ele se distancia do pensamento filosófico em relação a essa questão e constrói, a partir do seu método, ele constrói o que chamamos de analogia fidei, ou analogia da fé. Então, no aspecto negativo, ele rejeitava qualquer forma de teologia natural e não se cansava de analisar e anunciar como, de modo sutil e inevitável, ela acabava levando a uma sujeição do Evangelho à cultura. Por isso que Dr. Karl Barth, ele rompe com o século XIX, rompe com a teologia liberal, daí nasce a teologia neo-ortodoxa. Ele disse, com muito respeito e toda a humildade, a teologia natural cristã recria a revelação dentro dos moldes de sua própria concepção, ou seja, a partir da razão. Mas mesmo sendo o seu comportamento tão respeitoso e sério, mesmo que finja submeter-se consciente continuamente, a teologia natural já conquistou por completo a revelação, transformando-a em não revelação. Por isso que ele parte da analogia fé, da analogia da fé, porque o fundamento do método do Dr. Karl Barth é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está essencialmente fundamentada no que ele chama de revelação. Revelação, o que podemos chamar também de teologia revelada. Então, isso certamente se mostrará naquilo que essa teologia faz com a revelação que por ela foi absolvida e dominada. Ou seja, então ele faz uma crítica à teologia natural, dizendo que essa teologia ela provoca distanciamento entre o ser humano e Deus. Ou seja, o que nos aproxima de Deus não é o pensamento humano, a cultura humana, a filosofia, mas a fé, a revelação. E Jesus Cristo é o centro dessa revelação.
Dr. Calbá procurou mostrar como essa sujeição da revelação havia ocorrido na teologia católica romana clássica, na teologia protestante liberal, por isso que é importante entender o século XIX, a protestante liberal clássica e até mesmo na abertura dos cristãos alemães ao nazismo, por isso que ele faz parte da igreja confessante, ok? E ele rompe com essa abertura toda liberal. Então, a partir da história da teologia e de seu próprio discernimento acerca da soberania de Deus na mensagem do Evangelho, Dr. Calbá conclui que a lógica da questão determina que, ao abrirmos uma pequena brecha que seja para a teologia natural, segue-se necessariamente uma negação da revelação de Deus em Jesus Cristo, porque ele acredita que a revelação de Deus é direta e essa revelação está profundamente enraizada na pessoa histórica de Jesus Cristo. Uma teologia natural que não luta para ser absoluta não é uma teologia natural. E dar lugar a ela é o mesmo que abrir, ainda que não intencionalmente, o caminho que leva à sua soberania exclusiva. Concluindo aqui, Calbá resumiu o seu próprio posicionamento ao declarar a possibilidade de se conhecer a palavra de Deus está na palavra de Deus e em mais nenhum outro lugar, ou seja, para Dr. Calbá, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então é a palavra que se revela e a revelação está na palavra. E essa revelação, ela é Jesus Cristo e nós adquirimos essa revelação pelo método chamado analogia fidei, ou analogia da fé. Então essa declaração expressa o lado positivo e o lado negativo de seu método teológico. Apesar da falta de disposição da humanidade para com Deus e da impossibilidade de se conhecer a Deus através da razão, da natureza e cultura, em sua liberdade e graças soberanas, Deus se revelou na história humana e tornou possível o milagre de conhecê-lo, ou seja, Jesus é a revelação de Deus no processo histórico, segundo Dr. Calbá. De acordo com Bá, o acontecimento singular da história no qual Deus se revelou é o advento de Jesus Cristo, e em Cristo Deus revela a si mesmo e não somente algumas informações ou um modo de vida. Para Barth, isso significa que o Deus eterno deve ser conhecido através de Jesus Cristo e não de qualquer outra forma. Mas como saber que isso é verdade? Dr. Calbá responde: a prova da fé consiste na proclamação da fé. A prova do conhecimento da palavra de Deus consiste em sua confissão. Em outras palavras, a fé em Jesus Cristo, como verdade revelada de Deus, declara sua própria autenticidade. Para o cristão, esse é o fato fundamental que não precisa do apoio de mais nada, mas que sustenta tudo o que há. A fé é uma dádiva de Deus. Por isso que ele rompe com a analogia do ser e constrói um novo método chamado analogia da fé e diz o seguinte: Jesus é a revelação absoluta de Deus e essa revelação só pode ser adquirida através da fé. E nós recebemos a fé por intermédio da palavra de Deus. Por isso que o Dr. Calbá é considerado o teólogo da palavra de Deus. Obrigado.